Pois bem, na aula de hoje sobre história, nós vamos tratar para vocês, vamos falar sobre os fenícios. Segue o tio Sam nessa aula de história, beleza, gente? Pois bem, vamos citar alguns pontos importantes, tá certo? E destaque sobre essa civilização fenícia, ok? Então foi um povo que viveu há mais de 2.500 anos. Eles inventaram o alfabeto fonético, esse que nós usamos em nosso dia a dia, ok? Também era muito conhecido como o povo do mar. Ou seja, as atividades que pertenciam à existência, permanência e prosperidade desse povo, todas elas estavam ligadas ao mar, estavam ligadas ao oceano, beleza? Então a existência, a permanência e a prosperidade deste povo. Habitavam numa região litorânea, atualmente pertence ao Líbano, país que faz fronteira com a Síria e Israel. Por possuir um pouco território para a agricultura e uma grande área litorânea, se voltaram para o mar em busca de sobrevivência. Então deixar bem claro aí, né? Pouco território para a agricultura e uma grande área litorânea. Então vamos trabalhar através do mar. E eram excelentes construtores de barcos, tá certo? Armadores conhecidos, ok? Desenvolveram a arte da pesca, obviamente, né? Por esse contato com o oceano. E desenvolveram também o comércio e fundaram muitas colônias no norte da África e sul da Europa, né? Então, norte da África, que é quase próximo aí, tá certo? E o sul da Europa. Então, essa relação através do mar Mediterrâneo, ok? Então, as principais cidades fenícias, eu tenho Tiro, Biblos, Sidom e Ugarate. Pois bem, quem eram os fenícios? Os fenícios eram uma civilização que se estabeleceu hoje onde fica localizado o Líbano e parte da Síria e de Israel. Beleza? Calculava-se que eles chegaram a essa região por volta do século 30 antes de Cristo. Mas os historiadores ainda não conseguiram precisamente de onde eles teriam partido. Especula-se apenas que de algum ponto do Golfo Pérsico, ok? Então, os fenícios, tá certo, gente? Os fenícios, eles eram de terras de marinheiro, tá certo? E comerciantes. Ocupavam uma estreita área, eles, aproximadamente de 40 km de largura, entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. Atualmente essa região, né, é a região do Líbano e parte da Síria. O solo montanhoso da Fenícia não era favorável ao desenvolvimento agrícola e pastoril, tá certo? Então, vivendo como que exprimido em seu território, o povo fenício percebeu a necessidade, tá, de se lançar ao mar e desenvolver o comércio pelas cidades do Mediterrâneo. Entre os fatores que favoreceram o sucesso comercial e marítimo da Fenícia, podemos destacar que a região era muito encruzilhada de rotas comerciais, certo? E escoador natural das caravanas de comércio que vinham da Ásia em direção ao mar Mediterrâneo, tá certo? Era rica em cedros, que forneciam uma valiosa madeira para a construção de navios. Além disso, possuía bons portos naturais em suas principais cidades, né? Ugarate, Biblos, Sidom e Tiro, tá? Tinha praias repletas de moluscos, tá certo? Do qual se extraía a púrpura, corante de cor vermelha utilizado para o tingimento de tecido. Muito procurado, né, entre as elites das diversas regiões da antiguidade. Beleza, gente? Pois bem, está aí os fenícios, né, considerados grandes navegadores da antiguidade. Beleza, gente? Então os fenícios eram a força predominante do Mediterrâneo ao seu tempo. Ok? Grandes navegadores com a força predominante no mar Mediterrâneo e outros mares e oceanos, beleza? Não ficou somente restrito ao seu oceano, não, ao seu mar Mediterrâneo, não. Descendente dos povos misteriosos, né, que é conhecido como povos do mar, que migraram da Península Arábica, tá? Chegaram à costa do que é hoje o Líbano, tá? Áreas costeiras desse país, Síria e norte de Israel. A famosa Canaã da antiguidade, beleza? Há cerca de 3.500 anos. E estabeleceram as grandes cidades, tá certo? Como Biblos, Tiro, tá? Sidom, entre outras cidades aí. Beleza, gente? E finalmente, né, a localização da Fenícia em relação ao mar Mediterrâneo, certo? Você tem aí a civilização fenícia, tá certo? Próximo da Síria
e próximo de Israel, vizinho aí, né, circunvizinhos, tá? Então ficar nessa região aí. Pois bem, eles navegavam esse grande mar Mediterrâneo, tá certo? Entre outros mares e também outros oceanos. Pois bem, a civilização fenícia, né, os maiores comerciantes marítimos da antiguidade, ok? Aspectos geográficos: litoral com portos naturais, uma grande e vasta floresta de cedros, tá? E áreas de montanhas impróprias para a agricultura e em larga escala. Pois bem, os fenícios foram alguns dos maiores comerciantes do seu tempo e deviam muito de sua prosperidade ao comércio, tá certo? Inicialmente mantinham relações comerciais apenas com os gregos, vendendo madeira, escravo, vidro e púrpura de Tiro em pó, certo? Esta célebre tinta de cor forte, cor púrpura, era muito usada pela elite, né, grega para colorir seus vestes, ok? O termo fenício vem do grego antigo, gente, foinios, que significa púrpura. À medida que o comércio e o processo de colonização se espalhou sobre o Mediterrâneo, os fenícios e os gregos parecem ter de maneira inconsciente, dividido aquele mar em duas partes. Os fenícios navegavam eventualmente dominaram a parte meridional do mar, enquanto os gregos mantinham suas atividades nas costas setentrionais, tá certo? Quer dizer, o Mar do Norte. As duas culturas se confrontaram muito esporadicamente, né? Como na Sicília, que eventualmente foi repartida em duas esferas de influência, a fenícia no sudoeste e a grega no norte da ilha. Alguns pontos em destaques, né, sobre os filhos do mar. Viviam onde hoje é o Líbano e a Síria, também Israel, considerados como grandes navegadores, tá? Os primeiros a navegar em grandes distâncias, né? Grandes comerciantes também. As suas cidades e estados eram portuárias e os fenícios tiveram importantes colônias, tá certo? Então os fenícios também, resumindo aí, inventaram o alfabeto, né? O grego, o alfabeto, as letras, beleza? O alfabeto. Do lado econômico, tá? A economia era baseada na agricultura e no comércio. Beleza, gente? A comunicação entre as províncias foi melhorada pelas estradas, contribuindo assim para o crescimento das atividades de artesanato e do comércio. Beleza? Então, os fenícios, eles dedicavam-se ao artesanato, chegando a inventar, para você ter ideia, o vidro transparente. Na agricultura, cultivavam olivas e vinhas, e se dedicaram especialmente à pesca e ao comércio marítimo, como já falei anteriormente. Não desenvolveram grandes atividades agropecuárias, tendo em conta que a região que habitava era montanhosa e pouco extensa. Ok? Ampliaram as técnicas de tingimento de tecidos, né? Destacam-se o tingimento com a tonalidade púrpura, feito a partir de um molusco que era muito procurado pela elite, tá certo? Dessa cor vem a palavra fenício, tá bom? Construíram grandes e imponentes navios que permitiram expandir seu comércio. Ergueram portos e viajaram longas distâncias, realizando trocas de mercadorias como madeira de cedro, o vidro, o marfim e os corantes. Beleza, gente? Já a sociedade, tá, era formada por cidades autônomas, independentes, conhecida como cidade-estados, certo? Cada uma tem seu próprio governo. Eram lideradas pelo rei, junto com sacerdotes, comerciantes e também pelos sufetas, que eram os magistrados anciãos e ilustres. Certo, gente? Então, ela é liderada pelo rei, tá bom? Junto com seus sacerdotes e esses tal aí de sufetas, os anciões, ok? Então, as principais cidades eram Biblos, Sidom, Tiro e Ugarat, beleza? Então, a população fenícia ela é formada pela seguinte escala social: os empresários, que eram as pessoas que faziam o comércio marítimo e de escravos, que era também dono de oficinas de artesanato. Funcionários do governo, né, e sacerdotes, que era a classe dominante. Pequenos proprietários e trabalhadores, que era a classe formada por anciãos, pescadores, camponeses e marinheiros. E escravos marinheiros pobres. Beleza, gente? Escravos e marinheiros pobres. Os oprimidos e mais prejudicados socialmente. Ok, gente? Então os fenícios foram conhecidos como os grandes e melhores navegadores do mundo antigo. Seus navios com polpas altas, boca larga, podia ser movido a vela ou a remo. Tinham boa navegabilidade. Beleza, gente?
Com relação aos aspectos religiosos, tá? A religião dos fenícios eram politeístas, significa que acreditam em vários deuses, e antropomórfica, tá certo? É uma forma de pensamento que atribui as características ou aspectos humanos a animais, deuses, elementos da natureza e constituintes da realidade em geral. Além disso, suas divindades religiosas estavam associadas às forças da natureza, aos astros e à fertilidade, tá certo? Então, a religião fenícia sofreu muito a influência dos mitos mesopotâmicos e egípcios, ok, galera? Os deuses fenícios são chamados de Baal e Baalat, certo? Que é Senhor e Senhora, porque era proibido pronunciar seus verdadeiros nomes. Beleza, gente? Pois bem, chegando ao final, tá certo? Nós também não poderíamos ir falar para você as principais curiosidades dos fenícios, tá certo? Por conta das atividades comerciais, eram exímios navegadores e foram os principais a contornarem a África, segundo Heródoto, tá certo? Após dominar o comércio mediterrâneo, fundaram colônias no norte da África, em Cartago e a costa africana, tá certo? Os fenícios criaram também um corante que podia tingir roupas, né, que é conhecido como púrpura, que até hoje não se sabe como foi feito isso aí, beleza? E nos portos de Tiro e Biblos, tá certo? Alguns fenícios vendiam seus filhos para servirem de escravo, beleza, galera? Chegamos aí ao final de uma grande aula de história para você. Espero que tenham gostado e espero também encontrar com vocês na próxima aula.